Boa noite a todos. Hoje uma super live com a queridíssima Rosa Mariotto. E eu vou colocar o fone que eu esqueci. E eu vou só um pouquinho. Aí, ok. Vou entrar. Tá entrando, Rosita. Já aceitei a sua solicitação. Oh, meu amor! Olá, boa noite. Você tá me escutando bem, Rosa? Tô. Hoje na cozinha? Não, hoje na sala. Na sala. Então, foi hilária aquela na cama com a Rosita, não? Foi. Então, pessoal, hoje uma super live. Rosa, eu quero te mostrar o estrago que eu fiz aqui no teu texto. Eu me deliciei lendo o teu texto ontem e ele é simplesmente magistral. Verdade, verdade. Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje uma super live que compõe um livro, Psicanálise Clínica e Cultura, com a queridíssima Rosita Mariotto, cujo título do artigo dela, do livro, se intitula Desmame, Desfraude, Descame, Desligue, Velhos Desafios Atuais da Parentalidade. Rosita, teu texto tem um eixo muito claro e que me parece muito importante. Quando você, em algum momento, veja, eu acho que tem vários pontos a serem abordados hoje, eu vou deixar contigo, mas eu vou ler os dois primeiros parágrafos e te lançar uma interrogação, certo? Tá. O texto da Rosa começa assim: é muita mãe só para mim, Rosa, uma filósofa de 4 anos. Há dores do existir, há dores do crescer, há dores do sintoma. Mas podemos considerar que há algum sofrimento hoje do qual padecem as crianças que mereça ser destacado? Talvez pareça até uma heresia, um absurdo, estabelecer uma relação entre sofrimento e criança, na medida em que, em nossos dias, é quase vedado operarmos esse par significante. Em tempos de psicologia positiva, o sofrimento da criança, ao não encontrar um lugar no discurso normatizante, fica num certo lugar de resto não reconhecido e talvez por isso patologizado. Primeira questão. Na verdade, a partir disso, você vai trazendo muitos pontos importantíssimos que eu posso ir te perguntando durante, né? Mas fundamentalmente, o teu texto tem um eixo fundamental, que é a dificuldade hoje dos adultos operarem uma separação, né, fundamental, né, para a estruturação psíquica dessa criança. Com você a palavra, Rosita. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com você, Michele, e falando desse livro, né, ou desse capítulo que me concerne. E, na verdade, é um trabalho que eu construí já tem algum tempo e agora que ele foi publicado, então a cada vez que eu falo dele, isso vai se reatualizando, porque, na verdade, é um texto que, aliás, meus textos são sempre resultados do meu trabalho clínico, né? Dificilmente eu faço um texto puramente teórico, e esse é essencialmente um texto resultado da minha experiência clínica que eu venho observando. Então, que hoje nós nos debruçamos muito sobre a temática da alienação e quase nada sobre a temática da separação, aqui fazendo esse binômio lacaniano, que é um eixo com o qual eu trabalho nesse texto, né, pensando esse binômio, né, alienação e separação, tal como proposto por Lacan no Seminário 11, para eu pensar, então, essas operações fundantes do sujeito. Quando, então, eu apresento a ideia de desmame, desfraude, descame e desligue, eu também não estou indo muito longe de outros autores psicanalistas que já se ocuparam evidentemente disso, mas que, e daí o texto, né, velhos
desafios atuais, né? Ou seja, essa relação com a separação parece que na atualidade tem se apresentado de um modo muito difícil, muito complicado, muito inconsistente no laço entre pais e filhos, mãe e filhos, né? Então, a separação para os psicólogos positivos, por exemplo, é sinônimo de desamparo. Né? Quer dizer, a separação ela é pensada desde um ponto de vista até mesmo pejorativo. A separação, do ponto de vista dos pais, por exemplo, é sinônimo de uma certa impossibilidade, né? Principalmente para aqueles pais que tomam o filho no lugar de falo imaginário e não simbólico. Resulta muito difícil soltar a mão do filho para que ele faça o seu caminho, né? A separação, por exemplo, é sinônimo de incompetência parental para determinadas blogueiras de plantão, né? Essa ideia do amor com apego. Tá? Se a gente lembrar que apego seguro, desde o ponto de vista de Bowlby, não é um conceito com o qual eu trabalho nesse texto, mas é bom lembrar que apego seguro é aquele apego que deixa condições para a criança se tornar autônoma e independente e poder se separar e viver, né, sem a presença ou sem se colocar quase que perenemente na condição de objeto do outro materno, né? Então, essa questão da separação, ela é muito... é o que a gente trabalha, né, Michele, no dia a dia da clínica. Eu queria te fazer uma pergunta, porque você traz um ponto fundamental, porque o que os pais fazem também tem a ver com um certo lugar da criança no discurso e no laço social de uma época, certo? Uhum. Então, eu queria escutar um pouco sobre o lugar da criança no discurso e no laço social hoje, uhum, assim como os possíveis lugares ocupados pela criança na fantasmática parental. Inclusive, alguém lançou uma pergunta aqui agora, e é bonitinho, né, que tem gente de várias outras áreas que assistem às lives, né? Então, alguém lançou uma pergunta: qual é a diferença entre falo imaginário e falo simbólico? Ah, tá. Uhum. Uhum. Bom, o que eu acho que é uma pergunta importante, porque a gente sempre tem que pensar no tempo em que nós estamos, o que esse significante criança significa. Qual é o lugar no discurso? Então, você tem um tempo em que a criança era insignificante, né? A própria ideia de infans é aquilo, né? É a que não tem significação, que não, cuja palavra não tem peso. Ao contrário, hoje, né? Ao contrário, hoje, a palavra da criança tem um peso que transborda de algum modo, né? Fazendo dela o eixo em torno do qual, por exemplo, o discurso funciona, as famílias funcionam. Por exemplo, a gente tem famílias, digamos assim, mais conjugais e famílias mais parentais. As famílias parentais são aquelas que tomam a criança como o eixo em torno do qual essas famílias se organizam. Isso faz o quê? Faz com que a criança venha ocupar um lugar... Dentro disso, só um apontamento, né? Lindíssima a tua fala, porque quando a conjugalidade está, de alguma maneira, colocada, isso interdita e delimita os lugares dentro de uma família. Exato, por isso que uma família que funciona quase que exclusivamente sob os auspícios da parentalidade faz com que a criança, então, ocupe uma posição
tirânica, né? Ou seja, ela passa a ser mestre do gozo parental, do gozo familiar e até mesmo do gozo parental, enfim. Então a gente pode ver em pequenas e cotidianas situações isso se manifestando. Quem é que decide o programa que vai se ver numa televisão? Quem é que decide aonde vai se almoçar no domingo? E isso se complexizando. Exato, né? Onde, quando, como, e não raro nos nossos consultórios a gente encontra, eu tenho muitas crianças assim, que chegaram assim, crianças que têm muita dificuldade, por exemplo, de se submeter, né? A determinadas regras, eu não estou nem falando da questão da lei, mas a determinadas regras. Olha, para você ir para a escola, você tem que botar uniforme, tá? Olha, você tem que ir para a escola, né? Então a gente vai vendo o lugar dessa criança ocupando essa condição, portanto, de tirânica e de mestre do gozo do outro, lembrando que se nós atribuímos uma posição à criança de autoridade, ela sempre exercerá com autoritarismo. A criança não sabe a noção de democracia. A criança só sabe o funcionamento do eu ideal, né? Ou seja, só sabe o funcionamento tirânico. Então, e isso faz com que os pais tenham uma certa dificuldade, portanto, de retomar as rédeas da sua posição de autoridade parental. Rosa, eu queria trazer um pequeno fragmento clínico de uma paciente, que não é mais minha paciente, mas que eu recebi durante ali um pouquinho antes da pandemia, já que na pandemia ficou tudo meio online, enfim, de uma menina de 4 anos, que chega completamente angustiada no consultório, porque a mãe pergunta para ela em qual turno ela gostaria de estudar. E ela chega do alto do seu tamanho, de 4 anos, bota a mão na cintura e diz assim: Michele, eu não sei decidir. Extremamente angustiada. Eu queria discutir um pouco sobre isso, porque você dá uma volta importante. Isso que é a tentativa de evitar o confronto com a criança do desamparo é o que a lança justamente num desamparo e numa condição completamente de transbordamento. Onde ela se desorganiza. É a mesma coisa de uma criança. Eu lembro do Lajon Quer, tu vai lembrar das nossas discussões na USP, que ele contava a cena de uma criança em frente a uma vitrine de doces, que ela começa a se angustiar porque ela tem muitas possibilidades de escolha, e nesse sentido é quase como ela paralisa e começa a surtar, e nessa hora os adultos não sabem o que está acontecendo. Acho que você toca num ponto importante, porque me ocorreu, né? A gente tem ouvido muito essa frase: meu filho vai ser o que ou quem ele quiser. Desde o ponto de vista de definições de identidade de gênero, quanto a escolhas de profissão e etc. E aí isso relança a grande pergunta: o que quer uma criança? Uma criança quer ser querida pelo seu outro primordial. Uma criança precisa ter a mínima garantia de que ela é desejada e que ela foi ou ela está sendo idealizada. Então, lembrando sempre, uma coisa que eu sempre falo, a criança responde a um gozo, a um ideal e a um desejo, né? Então, jogar precocemente uma criança no fosso do você é que decide faz com que ela fique caindo sem fim nesse poço sem fundo do desamparo. E isso me lembra, né, a escola Summerhill, lá da Inglaterra, em que é como se não houvesse desejo, a criança faria o aprender. O que é a escola Summerhill? A escola Summerhill era uma proposta, né, pedagógica muito de vanguarda que pretendia, então, fazer com que as crianças, os seus alunos, despertassem o próprio desejo para a aprendizagem, sem produzir ou sem projetar expectativas.
Ora, isso é funesto para uma criança, isso deixa ela à deriva, né? Deixa ela à deriva subjetiva, porque ela pergunta, eu fiz a primeira pergunta, o que quer uma criança? Ela quer ser desejada pelo outro. E a segunda pergunta da criança é o que o outro quer de mim? Perfeito. Né? O que o outro quer de mim? Eu preciso ter notícias disso para eu construir a minha resposta diante dessa pergunta. A resposta é sempre uma versão subjetiva, é uma invenção, mas ela precisa ser construída e ela só será construída, essa resposta, se houver notícias dessa demanda. Há um outro que quer alguma coisa de mim? Agora, nesse sentido, Rosa, a gente poderia pensar que, de alguma maneira, o que fracassa é o campo dos ideais, porque, veja, e aí eu estou até pensando aqui na lógica do estágio do espelho mesmo, né? O que voar, o que você quer de mim? Porque a possibilidade da pergunta, o que você quer de mim, só se instaura na medida em que o outro apresenta para a criança, de alguma maneira, um ideal que ela não alcança no momento, que é um pouco o brincar infantil. Do que as crianças brincam? De ser adulto. De ser adulto. De ser um adulto no desejo do outro. Quer dizer, esse adulto esperado. Agora, na medida em que a criança endereça essa pergunta para o adulto diz, seja quem você quiser, que efeitos que a gente poderia pensar em termos de sintomas, né, e em termos de laço entre adultos e crianças, porque a escola também não escapa disso. Né? Porque eu queria relembrar o teu livro da creche, que eu acho que é um livro também magistral, né, em que você apresenta ali no teu livro a escola como um terceiro, na medida em que não está mais operando dentro da família, mas na medida que a escola passa a operar também por uma via materna, esse terceiro acaba não se colocando. Com você a palavra. Olha, uma das grandes consequências, né, desse curto-circuito da relação de o que o outro quer de mim, eu vou ser o que eu quiser, a partir da fala desse outro, um dos grandes efeitos é uma dificuldade de escolha. Né? Então, a criança, ela está, vamos pensar, criança pequena, né? Que roupa eu ponho? Põe azul não quero, então põe a que você quiser, mas como é que eu vou saber se você não diz o que eu preciso, né? O que você quer de mim? Então, vai entrar na adolescência, e vai se arrastar por muitos anos, às vezes, sempre se interrogando, puxa, será que vou fazer engenharia mecânica? Faz 1 ano de engenharia mecânica, aí pula lá para medicina. Faz 1 ano de medicina, aí pula lá para filosofia. Segue. Não, então, essa possibilidade, e aí me veio uma coisa bem atual. A dificuldade de escolha hoje quer dizer que há uma dificuldade de confrontar-se com a perda. Então, diante disso, o que eu faço? Eu escolho os 2. Eu escolho os 3. Eu escolho tudo. Né? Deixa eu só terminar aqui, que tem uma pergunta, né, que eu acho interessante, essa questão do você vai fazer o que você quiser para a criança, então você vai parar de mamar a hora que você quiser, que é a pergunta que fizeram, você vai parar de fazer xixi na fralda a hora que você quiser, você vai parar de dormir com papai e mamãe na cama, né, que é o descame, a hora que você quiser. Ora, qual é essa hora? Qual é o tempo que baliza o funcionamento do desejo para uma criança? Não são os ponteiros do relógio. Os ponteiros do relógio de uma criança são os ponteiros do relógio do desejo materno, o desejo parental. Então, se há um silêncio por parte desse relógio, né, parental subjetivo, a criança fica
nesse curto-circuito esperando. E ela, às vezes, vai interpretar, então, de que o que o outro quer dela é que ela não se separe, que ela não desfraude, que ela não desmame, que ela não descame. Rosa, eu lembrei do texto da Ana Costa, que está no livro negro da psicopatologia contemporânea, chamado Medida de Gozo Comum, em que ali ela traz isso que você traz no início da psicologia positiva, como se houvesse uma medida prêt-à-porter para todos, tá? Que entra numa certa lógica imaginária que não tem nada a ver com a lógica da passagem da natureza à cultura ou da necessária interdição. Queria discutir um pouco, que você retomasse um pouco, inclusive você vai retomar a doutor nas castrações simbolígenas e obviamente compõe, e eu gostei muito ali quando você vai falar do desmame, que relembra um pouco o Lacan nos complexos familiares. Fala um pouco, né, do desmame, do descame, do desfraude e do desligue, né? E qual a importância dessas operações? E mais, eu acho que para quem está assistindo, que não é da área psi, fica numa certa pergunta assim, tá, mas em que hora se faz isso? Então a minha pergunta para você é, por que os pais interditam os filhos? Porque não existe uma medida comum para todos, certo? Mas, mas existe uma medida que precisa ser construída por cada um. E você a palavra, acho que é uma pergunta importante. Olha, a tua pergunta, por que é que os pais interditam os filhos, né? Eu acho que tem uma pergunta anterior à nossa atualidade. Os pais interditam seus filhos? Mas por que os pais sentiriam essa necessidade de interditar? Essa necessidade, exatamente. Depende, eles só vão sentir essa necessidade dependendo do lugar que esse filho ocupa na fantasmática parental ou no desejo parental, né? Então, o pai ou a mãe, os pais, se veem nessa imperiosa necessidade de interditar seus filhos na medida em que eles combinam com os seus filhos, que entre eles vai haver o pacto civilizatório, né? Que eu tenho um filho para engrossar a civilização, né? Engrossar nesse sentido para acrescentar mais um elemento na rede civilizatória. É para isso que você tem um filho, e para isso é preciso interditar esse filho. Ora, se eu tenho um filho e cujo desejo não sustenta esse engrossar a civilização, talvez a interdição resulte um pouquinho mais complicada. Você falou, né? Qual que é a importância todos esses des, né? Ou seja, des é o prefixo que indica essa separação, esse rompimento. Ora, a própria constituição subjetiva, né? E o Lacan muito cedo falou disso, né? A própria constituição... 38, o Lacan já falou. Em 38, em complexos familiares, exatamente, né? A constituição subjetiva é composta desse jogo, desse vai e vem subjetivo, alienação, separação. Na medida em que essa criança, nesse jogo, alienação, separação, vai encontrando estofo e consistência psíquica suficiente para poder se virar. E se virar no duplo sentido, se virar sozinho e se virar, né, dar as costas para os pais. E mas, poder aí... Só um adendo. Numa passagem do teu texto, você vai também retomar a presença e a ausência como sendo fundante do psiquismo. Eu queria discutir um pouco sobre isso. E aí eu retomo um pouco o Winnicott, quando ele vai falar da mãe suficientemente boa, que você também... Rosa, o teu texto é incrível. Gente, por favor, leiam o texto da Rosa, tá? Ó, show de bola. Mas você retomaria o Winnicott, da mãe suficientemente boa. Mas eu queria discutir um pouco sobre a questão da presença e ausência como fundando o psiquismo, e aqui pensando inclusive nessa lógica dessa epidemia de casos de crianças de autismo, né? Dessa epidemia de autismo, que de um lado
a gente sabe que tem a ver com as intoxicações eletrônicas, mas de outro também tem a ver, né, com uma presença, muitas vezes, que se converte em total ausência, de uma ausência quase que radical. Eu queria escutar um pouquinho sobre isso, porque numa passagem do teu texto, você vai falar um pouco, que é a terceira parte que você vai falar da posição da mãe. Não lembro que página que tá, acho que você deve lembrar, da mãe que não tá, da mãe que não está disposta. Ó, você fala assim, lembrei, página 70. Você fala assim, a maternidade pela via da máscara da masoquista. 2, a maternidade enquanto suplência, que eu achei muito bom, essa tua visão. E 3, a maternidade enquanto instituição fálica, os filhos troféus. Olha, você me fez uma pergunta anterior e eu vou tentar, costurar com isso que você disse, né? Por exemplo, você falou assim, a questão do desmame, né? O desfraude, o desmame. Por exemplo, o desmame, ele é o atestado, quando uma criança desmama, isso atesta que a amamentação foi bem sucedida. Então, fazendo essa articulação com alternância, presença e ausência. O desmame é o atestado de uma amamentação bem-sucedida. A amamentação, ela só será, né? Ela só terá bons resultados se ela for interrompida. Então, essa alternância, né, o desfraude também, né, a criança desfraudada é uma criança que viveu, né, na sua experiência no laço com o outro, todas as intempéries subjetivas de alternância, presença e ausência, de controle, domínio, quem manda em quem, o que o outro quer de mim, o cocô, né, a primeira produção que uma criança faz. Então, sem a presença da ausência materna, isso quero deixar claro que o pessoal entenda, sem a presença da ausência materna, essa criança não alcança, não se efetiva, né? Porque ela só pode existir nesse intervalo entre presença e ausência. É quando uma mãe olha para o seu bebê chorando e diz, o que você quer? E ela faz um intervalo, um leve silêncio, um gap entre o que ela pergunta, o que você quer, e o que ela responde, que o bebê não responde nada. Vai no médico com positivismo, né? Isso. A mãe faz a pergunta, mas também tem que esperar a resposta. Tem que esperar. Então, ela se retira, não fisicamente, mas ela se retira subjetivamente e, diante da reação desse bebê, ela lê essa reação como uma resposta. Você quer mamar, né? Você está com frio, você quer o colinho da mãe, seja lá como a mãe vai interpretar esse movimento que é uma reação diante da questão que ela impõe à criança. Veja, uma mãe que pergunta, responde sem esse gap, sem esse intervalo, né? Então, como eu brinco, é uma mãe que chuta, defende, apita o jogo, bate escanteio, é uma mãe toda que não deixa o filho jogar o jogo da constituição subjetiva. Esse menino, ou essa criança fica no banco de reserva o tempo todo, né? À disposição da técnica. Assistindo, né? Assistindo a sua própria possibilidade de um dia vir a jogar, né, a ser o titular dessa história. Então, essa alternância, então uma mãe suficientemente boa, né, que você refere-se ao Winnicott, é uma mãe suficientemente inútil, é uma mãe suficientemente dispensável, é aquela mãe que sabe que já não precisa mais estar o tempo todo vigilante. E o que nós temos na nossa atualidade? A própria tecnologia ajuda a essa mãe estar 24 horas por dia
hipervigilante essa criança, porque tem câmeras no quarto, porque tem câmeras na escola, porque tem câmeras na casa. Então eu tenho uma pacientinha cuja casa inteira é monitorada por câmeras, né? O quarto dela, a sala, a cozinha, o jardim. E os pais sobre isso. Os pais assistem, né? Para que as crianças não se coloquem em apuros e para verificar se os cuidadores dessas crianças, quando os pais estão fora, estejam realizando um bom trabalho. E na escola, os pais monitoram também a sala de aula de suas crianças pelas câmeras que a escola oferece e faz. Então, essa sociedade Foucaultiana, né, de uma hipervigilância, ela traz consequências, porque é paranoica. Né? É isso. Segue. Então, a tecnologia, ela está impedindo da criança estar sozinha, viver a solidão. E o Winnicott fala isso, né? Por exemplo, o espaço transicional é aquele momento que a criança está no berço, sozinha, começa a cantarolar, ela é capaz de sobreviver muito cedinho à ausência, até o momento em que essa ausência física realmente se torna insuportável, aí ela abre o bocão fazendo essa convocação. Queria te fazer 2 comentários. Eu lembrei uma do meu filho, quando era chiquitito, pequenininho, não andava ainda no berço, que eu escutei que ele estava acordado porque ele estava justamente cantarolando no berço, falando e tal. E ele fica encantado quando eu entro no quarto e pela primeira vez ele estava de pé na grade do berço. Quase como, olha como eu sou potente. É só uma lembrança dentro disso. Agora, sobre essa questão da hipervigilância, Rosa, você traz um ponto importante, eu queria te lançar uma pergunta. Um dos efeitos da hipervigilância é a paranoia. Sim. E mais, a gente poderia pensar a agressividade nas crianças e o ódio nos adultos como uma resposta a essa lógica hipervigilante, um tanto, né, paranoica. Sim, né? Você me faz lembrar a própria ideia de hiperagitação motora ou, né, hiperatividade, como gostam de falar, nesse sentido. Essa hiperagitação que pode muito facilmente se transformar num ato mais agressivo ou violento mesmo, diz respeito a uma tentativa, ainda que de modo corporal e, portanto, recursos mais primitivos, de separação. Tá? De separação. Então, a gente vê esse movimento, então, me deixa quieto no meu canto, tá? Esse me deixa quieto no meu canto, nem que seja a tapa, tá? Então, nesse sentido. E aí, você tem esse movimento em direção às crianças e você tem, então, também por parte dos adultos, essa dificuldade, né? Por quê? Se a gente pensar nesse sentido, os pais também estão se sentindo hipervigiados por uma sociedade que impõe um padrão de conduta parental como se houvesse, então, uma receita de como ser pai, como ser mãe, e que as redes sociais oferecem. E isso é complicador, porque é como se houvesse, se antes era o fantasma do outro materno nosso dizendo que você não está sendo uma boa mãe ou um bom pai, agora não é um fantasma, é a imagem real, né? A imagem real de uma prescrição parental, né? Uma prescrição que a ciência faz
de como você deve criar seus filhos e que resultado você vai ter em relação a isso. Deixando excluído, então, uma coisinha que se chama inconsciente. Tá, esse é o ponto que eu queria pegar agora. Porque, veja, de um lado você tem pais endividados, com um certo ideal imaginário, na verdade não é um ideal imaginário, que de alguma maneira coloca os pais numa certa dívida de não estarem, né, à altura do que se espera deles. Mas de outro, tá, isso é o que é sustentado pela lógica discursiva, e a gente poderia pensar aí a partir, né, dos discursos em Lacan, né, um certo imperativo discursivo, né, que faz com que o sujeito sempre esteja diante dele em falta, né? Agora, de outro, também tem o lugar que essa criança ocupa na fantasmática parental, que faz com que, de alguma maneira, né, os pais coloquem o Jean-Marie Soré, naquele livro antigo. Isso, sei, eu tenho. Você lembra? Estou vendo ele, mas esqueci o nome. Não, A Criança Estrutura, ele diz assim, que na lógica do discurso, é um livro de 98. 98. Ele diz assim, como se na lógica discursiva é como se determinado tipo de pai mais determinado tipo de mãe fosse equivalente a determinado tipo de criança. Que é o que o Lajon Kier, no Figuras do Infantil, vai dizer. O ideal, a família, implica a mãe ideal, mais o pai do ideal, e também a criança. Lembra? Ou a criança dele? Então, um pouco sobre isso, Rosa, porque, na verdade, acho que tem... Eu acho que o ponto assim, que eu queria sublinhar é o seguinte. A criança hoje, que parece ser tão potente, está num lugar quase de uma incapaz, que não poderia suportar nenhuma falha, nenhuma falta, ou seja, está quase no lugar de uma retardada mental. Queria escutar um pouco sobre isso. Há muitos anos atrás eu escrevi um texto, que talvez eu fosse reescrever totalmente, mas eu fiz uma breve relação entre o Rei Leão e Procurando Nemo, tá? Então, os desenhos Rei Leão e Procurando Nemo. Então, isso que você diz me lembra muito esse filme Procurando Nemo. Talvez existam filmes que retratem essa mesma questão mais atuais, mas eu acho que são dois clássicos interessantes para se pensar, em que o pai do Nemo está o tempo todo hipervigilante, porque o menino tem um defeito numa das nadadeiras. Então ele sempre supõe, ele sempre antecipa que seu filho vai se meter em enrascada. Então ele precisa ficar o tempo todo de olho nessa criança, nesse filho, supondo que ele não vai ser capaz. Isso que você diz, ele não vai ser capaz de se virar sozinho, ele não vai ser capaz de sobreviver às experiências da existência ou às experiências da castração. Por outro lado, o filme Rei Leão, quando o Mufasa apresenta ao Simba, o Mufasa é o pai, né? O Mufasa pai apresenta ao Simba tudo aquilo será seu até, e ele fala até a linha ali, até onde a vista alcança alguma coisa, há uma fronteira. E você se cuide, não vá no terreno das hienas, existem os perigos, Ou seja, você é rei, e porque você um dia será rei, você tem que respeitar, as delimitações, as bordas. Procurando Nemo é no mar, é sem bordas, E é um menino que está o tempo todo sendo convocado por esse pai, aí é a pergunta que você faz, ou a questão que você já coloca, que está o tempo todo sendo colocado por esses pais num lugar de descapacitação. Não, você não vai conseguir, E é um discurso muito comum nos nossos consultórios. Mas é isso que justifica a hipervigilância dos pais. Exato, eu tenho que estar de olho porque vai se meter em rascada.
Uhum. Ele não vai sobreviver, ele não tem condições. Né? E é muito interessante que quando a gente vai conversar com os pais, né, a gente tem que lembrar, a gente tem que apontar isso. Né? Puxa, então você está fazendo uma aposta de que o menino vai perder, de que ele não vai conseguir se adaptar numa escola nova, de que ele não vai conseguir estabelecer novas amizades, sei lá, situações que aí se colocam. Ou seja, que essa criança, portanto, não tem recursos simbólicos, imaginários simbólicos ou recursos psíquicos para sobreviver tendo os pais dispensados. Porque essa hipervigilância, Michele, faz com que os pais se sintam necessários o tempo todo. E como se eles não pudessem abdicar da sua parentalidade. Para certas mães, isso é a receita para recalcar a sua feminilidade. Ser mãe 24 horas por dia, para não precisar se trombar com o seu feminino, né? Então, feminização. Agora, eu queria... Pode seguir. E eu queria acrescentar mais um ponto. A feminização dos pais. Que de alguma maneira, ou, né, assim, às vezes eu olho para um pai, muitas vezes... Eu olho, aparece uma mãe. Meu filho, meu amor, taraná. Eu queria discutir um pouco sobre isso, porque eu acho que esse é ponto importante aí, que toca no recalque do inconsciente, no recalque da sexualidade e no recalque da interdição. Na verdade é uma tentativa de excluir a alteridade do jogo da vida, né? No Dia dos Pais eu fiz um post dizendo que pai não era sinônimo de mãe e nem antônimo de mãe. Tá? E um comentário, talvez uma pessoa que talvez não trafegue muito pela psicanálise, ele se sentiu assim um pouco ofendido, talvez porque ele não tenha entendido. Quando eu digo que um pai não é sinônimo de mãe, nem antônimo de mãe, eu dou ao pai um estatuto diferente, que não é uma colagem, feminização. Então, não é um pai que está a serviço da maternidade, né? E também não é um pai que tem que ser o oposto da mãe, né? Ou seja, eu sou exatamente o contrário. Não. O pai, enquanto um elemento que constrói uma diferença, nada melhor, nada pior, apenas diferente. Então, essa feminização do pai, como você diz, vai produzindo quase que um esperanto parental. Vamos estar sempre em sintonia, falando a mesma língua. Isso não existe. E ainda bem que a criança escuta línguas diferentes, para ela se dar conta disso, que o pai vai fazer, vai botar a roupa totalmente diferente, que a mãe vai botar, seja lá o pai, se é duas mulheres, dois homens, a questão é a função. Uma lembrança da minha adolescência. Lembra das mobiletes? Sim. Um belo dia meu pai me pegou em casa e eu era louca pro mobilete. Eu tinha, sei lá, 11 anos. E fomos numa loja de bicicleta, ver, enfim, bicicletas, e eu saí de lá com uma mobilete. Minha mãe instruiu meu pai. Instruiu. Porque é tão irresponsável, porque tá maluco da cabeça, e não sei o quê. E meu pai fazia muito disso. Queria discutir um pouco sobre isso, porque vejam, quando você fala de um esperanto parental, eu estou retomando aqui, porque quando você fala velhos desafios, não dá de perder um pouco o fio da história, né? Essa lógica. O teu pai é louco, o teu pai é maluco, não sei o quê, que faz parte, quer dizer, né, de uma diferença quando está colocada numa relação, certo? E é interessante, né? Porque, né, nessa lógica, como se de alguma maneira, né, os pais também lançavam os filhos no abismo, que é um pouco aquela cena da brincadeira do pai que joga o bebê para cima. Pá! Percebe? E as mães, e muitas vezes é a mãe constatando que a criança sobrevive a esse lançar a criança no abismo,
também ajuda ela a ir se recolocando na relação. A minha pergunta é a seguinte, Rosa, nessa lógica em que, de alguma maneira, você fala de um certo esperanto, a gente poderia pensar aí a família funcionando numa certa espécie de fratria? Sim, com certeza, né? O pessoal ali, todo mundo é parça, né? Uma família parça, todo mundo é parceiro de todo mundo. Então, que bom que a família, que os pais, os filhos se relacionem bem, que façam essa versão imaginária do legal, ok, tudo bem, mas que aquilo que sustenta essa ideia imaginária de que a família funciona e nunca é disfuncional, precisa ser dessa ordem simbólica estrutural. Vamos lembrar, né? Estrutura é um conjunto de lugares diferentes cujos lugares ocupam pessoas ou, né, pessoas diferentes que vão colocar em funcionamento funções diferentes. Então, estruturalmente, a família não pode perder de vista essa diferença de lugares e funções. Imaginariamente, ela pode ser super família de rede social, mas que estruturalmente, e é isso, essas fronteiras, por exemplo, às vezes eu falo com os pais, essa né, dissimetria de lugares tem que haver. Porque o que vai se produzir se não há? Esta criança vai ser convocada a ocupar discursivamente o mesmo lugar que o adulto. A gente começou a live falando do significante, do peso da palavra da criança na atualidade. Se ela é tomada no discurso com o mesmo peso da palavra do adulto, essa dissimetria tão importante para se preservar a função de autoridade vai se perdendo. E aí vai ficando esse funcionamento fraterno, como você falou, efetivamente. Livro do Christopher Lasch, Família, Instituição Sitiada ou Refúgio Sem Coração. Na primeira parte do livro, ele retoma os efeitos produzidos no discurso dos intelectuais da época, quando a mulher começa a trabalhar. E os discursos que apareciam vai colocar em risco a família, vai se perder tudo, tararararará, tá? Isso é o Lasch falando, né? Depois a gente tem um certo movimento feminista, certo? Que vai justamente tentar sustentar uma certa igualdade de condição. É isso, né? Eu queria discutir um pouco sobre isso, porque me parece que tem algo novo que aparece na live de hoje. Quando a gente, dentro de toda essa discussão, o efeito disso, ou talvez o horizonte disso seja um recalque da sexualidade, do inconsciente e da castração, eu acho que isso dá uma pista importante para a gente pensar um pouco a posição dos adultos. Tá. Você tinha falado e escapou isso, né? Então, num outro texto que eu escrevi, um outro capítulo para um outro livro, eu comento... Tanto, sabia? Eu também. Eu comento sobre isso. Pra gente, tanto se discute na psicanálise sobre as novas subjetividades, certo? Ora, onde você pode verificar se essas novas subjetividades estão ou não em curso? Na clínica com crianças. Lá é o grande tubo de ensaio dessas novas subjetividades, porque a gente tem o privilégio de ver isso
a olho nu, né? A escuta nua se dando. Então, quando você fala, né, dessa questão de uma exclusão, por exemplo, da significação fálica como eixo em torno do qual uma subjetividade se dá, nós vamos pensar um sujeito cujo instância inconsciente não né, não participa, freudianamente falando, né, não participa desse aparelho psíquico como uma instância fundante e fundamental. Um sujeito sem inconsciente, um pouco que o Lacan vai tentar se aproximar quando apresenta o quinto discurso, o discurso do capitalista. Estou nos nervos aqui. A gente poderia pensar os cortes nos adolescentes, que tem tomado quase uma proporção epidêmica, uma tentativa de inscrever um certo corte e uma certa interdição nisso que os adultos hoje se tornam incapazes de realizar. Sim, sim. Vai no real do corpo aquilo, o corte ou a incisão que não se opera simbolicamente. Algum corte tem que ser feito, senão é a loucura, certo? É a loucura. Sim, mas eu estou lembrando mais uma coisa. A fala dos adolescentes, eu sou pan, eu sou bi, não tem mais escolha, eu sou plu, eles falam pan, o pan é tudo, eu sou pan, eu sou tudo. Isso, é o que eu falava antes, e as escolhas sexuais, elas dizem respeito disso. Eu não preciso mais escolher, então eu sou pan. Né? Ou seja, não se escolhe mais. Se a menina der bola, eu traço. Se o menino der bola, eu traço. Se o cachorro der bola, eu traço. Quer dizer, não há mais a necessidade de fazer... Isso é uma tentativa desesperada desse adolescente saber o lugar dele para o outro. E sim, exato. Voltando à questão anterior. O que o outro quer de mim? Você vai ser o que você quiser. Gente, isso é enlouquecedor para uma criança pequena. Uma coisa são os pais dizerem para um adolescente, você vai fazer medicina. Outra coisa é uma criança que nasce com um aparato biológico em jogo e os pais dizerem, eu não vou chamá-lo nem de Maria e nem de João. Ele vai escolher quem ele vai ser. Ora, nós temos que dar condições para essa criança saber o que fazer com esse corpo maldito com o qual ele nasceu. Posso falar um recorte que me vem, porque eu te amo tanto que me vem coisas na cabeça. Sabe aquele filme Meu Pé Direito ou Meu Pé Esquerdo? Meu Pé Esquerdo. O Meu Pé Esquerdo, do Christie. Sim. Tem uma passagem, eu choro de contar, vou chorar aqui na live. Gente, é tão lindo porque ele só mexe o pé. Ele só mexe o pé. Mexe o pé, Mexe o pé e na ocasião, né, essas crianças com deficiência viviam escondidas dentro de casa. Foi decisivo na vida do Christian quando o pai bota ele nas costas, vai no bar e diz: caralho, esse é meu filho. Percebe? Isso. Ali Christian se torna um artista, passa a pintar e por aí. Sim. Vai, né? Enfim, passa a ter uma vida a partir de alguém e diz: esse é meu filho. Ou seja, então, o que também marca que o que se perde aí nessa lógica, seja quem você quer, quem você quiser ser, é uma exclusão da filiação. Vai lá com você. Isso. É a nomeação. Tu és isso. Então, e as crianças, elas chegam num determinado momento que elas gostam de se chamar pelo nome e sobrenome, né? O João da Silva, o Arthur Azevedo, alguma coisa assim. E quando esse pai diz, esse é meu filho, apresenta isso, né? Traz essa questão. Esse é o Christian. Isso é nomeação. Isso, então, é uma nomeação. É um dos nomes do pai. Quais são os significantes que me nomeiam e que me dão um lugar, né? Então, o meu sobrenome, o meu ofício,
a minha sexualidade, né? E que me jogam... Sim, a minha escola, na criança... E isso, a criança sair no shopping com uniforme, né? Ostentando o emblema da escola, se ela entende que essa escola... Posso falar um clínico disso? Tive um paciente... Tá publicado esse caso no livro da Inês, tá? Aquele da medicalização. Atenção. Quando a brincadeira fica sem graça. É o caso que está lá. O menino não sabia para onde ir. Ou seja, eu passei a fazer um atendimento clínico, indo para a rua com esse menino. Era um adolescente, 16 anos. Ele não sabia onde era o shopping, ele não sabia onde era a padaria, ele não sabia onde era nada, porque, na verdade, ele não sabia nada da vida dele. Aham. Porque isso, e aí eu acho que entra também uma outra discussão sobre os eletrônicos, da gurizada toda, que eu lembro, Rosa, deve lembrar, a gurizada toda andando de carro com o pai, com a cara no celular, enfiado com a cara no celular. Não são só as crianças que estão enfiadas com a cara no celular. São os adultos também, estão enfiados com a cara no celular. E de alguma maneira, né, quando esse sujeito está enfiado com a cara no celular, ele não acompanha a rua que ele passa. Sim. Não acompanha absolutamente nada, e eu acho que nisso tem algo aí de uma certa ruptura do sujeito com a polis. E eu queria retomar um pouco, né, isso que você fala, né, do título do teu texto como sendo algo fundamental para a entrada do sujeito na polis, como dizia Hannah Arendt quando ela diz assim, se a gente não educar essa criatura, quem está em risco é o mundo, não é a criança, tia. Vai lá. Fiquei bravo. Fiquei prestando atenção nos elogios que estão fazendo aqui, mas pra mim não aparece nada, só pra ti que aparece. Se a gente pensar, né, essa questão de por exemplo, você falou assim, uma dificuldade de orientação espacial que as crianças têm, né? Então vamos lá para a prática. A criança realmente, se você largar a criança no meio da rua, ela não sabe se vira para a esquerda ou para a direita. Tá? Eu só quero lembrar, é um caso de um menino que enfiou a vassoura no cu, viu? Isso, eu lembro desse caso. Veja, isso também implica um certo não reconhecimento do próprio corpo. Isso, então, o que vai se colocando? As crianças da atualidade, elas são crianças que conhecem muito e sabem pouco. Se a gente pensar o conhecimento como isso que está nas telas, nos livros, né, na informação, é uma coisa. Agora, o que desse conhecimento modifica o sujeito é o que a gente chama de saber. É isso que é o que resta desse conhecimento. O que resta de uma aprendizagem é o saber, se há de fato aprendizagem, né? Então, nós temos crianças com dificuldades de aprendizagem que conhecem muito, mas sabem pouco o que fazer com aquilo que conhecem ou que não conhecem. Então, uma criança, por exemplo, que se não souber sobre a sua história, e aí a questão da transmissão geracional, uma tela não transmite o passado. Somente um humano é capaz de humanizar. Então, somente um humano é capaz de contar uma história para a criança que antecedeu a própria história que a criança está tentando construir ao longo da sua infância, né? Vai, segue. Não, então, nesse sentido, essas crianças desprovidas de saber são crianças com dificuldades de aprendizagem, que não vão bem na escola e não sabem, por exemplo, sobre por que se chamam como se chamam, nem os adultos. Eu gosto muito, isso é uma questão. Eu queria falar, tem me acontecido coisas tão curiosas na clínica. De, por exemplo, eu lanço uma pergunta, né, o paciente vem novo e perguntar, eu começo por onde eu falei, falou que te ocorre, né, te trouxe aqui, sabe? Eu falei, tu só me conta um pouco da tua história. E a pessoa me lança a pergunta, mas no que isso é importante aqui?
queria te fazer uma pergunta importante, Rosa, porque, de alguma maneira, o lugar dado à transmissão tem a ver com o que se transmite. E agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Olha, você adora fazer uma pergunta pessoal. As nossas lives são pessoais. O que da transmissão geracional familiar determinou a tua história? Vai lá. Sabe por quê? Porque, enfim, eu queria discutir um pouco sobre isso, porque veja, durante a pandemia, em que eu fiz um processo de análise quase que diário, você conhece a história, eu descobri coisas da minha história que tinha a ver com algo que se passava de ordem discursiva que eu nunca imaginei que fosse tão determinante na minha história e nas minhas escolhas amorosas, por exemplo, na minha profissão, enfim, no modo, enfim. Queria discutir um pouco sobre isso, Rosita. Eu acho que é um ponto importante. Eu acho que é muito abstrato para quem está escutando. Vai lá. Isso, acho muito legal isso que você conta. Primeiro, assim, a possibilidade da gente falar algo da nossa própria história, ela é diretamente proporcional até onde a gente foi com as nossas análises. E a tranquilidade que a gente tem de poder falar disso. Esses dias alguém me perguntou numa postagem, me conta no privado quem é sua analista e quem você faz supervisão, porque eu falava sobre a questão do psicólogo. Aí eu até respondi para a pessoa, é só você assistir uma live minha que você vai saber, porque eu torno público isso, né? Porque isso para mim é muito tranquilo, né? Mas respondendo a tua pergunta, sempre me ocorre uma questão mais ou menos a mesma, né? Meu nome é Rosa Maria, então por isso que eu gosto muito de saber a história do nome. Da onde vem Rosa Maria? Eu era para ser um menino, numa época que não existia ecografia, então a surpresa era no momento do parto. Enfim, não nasceu o César Augusto, nasceu mais uma menina, né? O nome era César Augusto, o enxoval era todo azulzinho, porque se fez uma aposta muito grande num menino. E meus irmãos foram à maternidade querendo conhecer o César Augusto, e meu pai diz assim, Papai do Céu não tinha mais meninos para mandar e mandou uma menina. E qual vai ser o nome? Se não era César Augusto, que nome que ia ser? Como minhas outras duas irmãs se chamam Rosângela e Rossana, minha mãe pensou, Rosa, né? E Maria. Da onde vem Maria? Maria é o nome da primeira filha que minha mãe teve, que faleceu a 1 ano de idade, Nina Maria. Durante o primeiro ano da minha vida, eu quase tornei-me autista. Eu não olhava, eu não balbuciava, eu era um bolinho de carne. E como minha mãe tinha experiência, ela percebeu que eu não estava bem. Era cabeluda? Eu era cabeluda. Eu era uma almôndega cabeluda. Era um bolinho de carne cabeludo, um pouco amorfo, um pouco sem vida. E quando ela diz isso para o meu pai, reza a lenda, essa é uma história, né, que se conta muito, que se narrou, que se transmitiu e que eu pude revisitar na minha análise, ela diz para o meu pai, olha, essa menina não é normal, precisamos levá-la ao médico. E nesse momento em que ela faz o apelo ao pai, se brinca, né? Se diz hoje que é como se eu tivesse escutado isso. E ela diz, a partir daquele momento você não parou nunca mais. Agora... Então, o que eu quero ligar é isso. O meu interesse pelas crianças, o meu interesse pelas crianças em risco psíquico tem a ver com a minha história. Tem a ver com a minha origem, e que eu pude produzir algo em relação a isso, ao invés de só produzir sintoma. Eu consegui, né,
produzir algo para um outro lado, né? Deixa eu contar uma coisa. Tem uma colega psicanalista que me chamou para fazer um podcast. E a pergunta dela, como é que eu consigo ser tão arrojada nas lives e subversiva e contar o que eu ia contar no podcast aqui na live. Eu cresci com a minha mãe contando uma história um tanto curiosa, de que quando ela estava grávida de mim, e tinha uma história, meu pai era sem vergonha, traía minha mãe e por aí vai, que era um pouco da geração daquela época, e ela vai no médico. Já estava um X tempo de gestação, e o médico examina ela e diz, essa criança é muito forte. Você jamais será capaz de tirá-la de você. Né? E ali, eu, do meu alto dos 3 anos, escuto essa história, eu me vi tão forte, né? Porque na verdade... Sim. Fui um pouco delicado agora. Você não vai conseguir matar essa criança. É basicamente esse o recado médico, né? E eu me vi tão forte que a partir dali, isso determinou de alguma maneira todo o andamento da minha vida. Para você ter uma ideia, eu fui atleta durante anos. Eu fui a melhor atleta, eu jogava handebol, jogava por Florianópolis, e depois eu fui modelo, e depois e por aí, ou seja, a minha vida de alguma maneira foi um tanto determinada por isso, em que, né, é interessante, né, porque eu acho que nessa história é bonito, porque não é o que se conta, mas é disso que é contado, isso. Parte. Exato. Do sujeito. Então, para quem está assistindo a live, isso é um fantasma e é disso que se trata numa análise. Assim como a gente poderia pensar, a gente está perto das eleições, a história de um país, os discursos que marcam o país também tem um tanto uma história dramática, e eu acho que a psicanálise tem muito a ajudar a pensar sobre isso. Olha, Rosa. Maravilha. Sempre assim com nós, né? Sempre assim. Pode ficar. Talvez seja assim porque, de algum modo, a gente já pôde atravessar esses fantasmas ou esse fantasma, né? Então, assim como eu tive que matar, né, essa criança morta, eu também tive que matar esse menino que esperavam que eu fosse, e a gente está falando da relação materna, a gente está falando dessa relação entre um bebê e uma mãe, né? A gente está falando dessa questão da maternidade e da feminilidade. A possibilidade de exercer a maternidade e não fazer da maternidade uma resposta sintomática, mas uma resposta ao desejo, né? A partir da história peculiar de cada um. E eu queria colocar para quem tá, a gente teve uma audiência super boa, viu? 100 e tantas pessoas. Para quem está assistindo a live, que eu acho que é algo importante, não existe uma medida para todos, né? Eu acho que cada vez que você se confronta com uma dificuldade, tanto na vida quanto com os filhos e por aí vai, né? Se há algum lugar para ser buscado, é na própria história do sujeito. Quer dizer, eu acho que nesse sentido, eu acho que é algo importante, porque Rosa é assustadora, e eu queria finalizar com uma fala do Rinaldo. Senão eu vou ter uma live com ele daqui a pouquinho, chamado do texto dele, do livro. Que ele diz assim, a questão hoje não é fazer análise. A questão é que os sujeitos hoje não tem questão para fazer análise. Isso. Eu acho que a possibilidade de se interrogar sobre a vida, sobre si e sobre a sua relação com o outro, sobre sua relação com a polis, é o que há de mais importante, me parece, na lógica do discurso. Mais importante do que construir respostas é ter perguntas. É isso. Rosita, você é adorável,
adorável, te amo muito, 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 uma amiga de mais de 20 anos. A live de hoje foi completamente incrível. Obrigada a todos pela presença e ó, babei pelo teu texto. Gente, tchau, tchau para todos então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.